Muitas vezes passeamos pelo corredor de um supermercado, olhando para pequenos e discretos frascos de especiarias. Podemos ver sementes de funcho, talvez ao lado de canela ou cravinho, e, sabe, não pensamos muito nisso. É apenas um ingrediente comum, algo para adicionar um subtil sabor anisado a um prato ou uma qualidade reconfortante a uma chávena de chá. No entanto, dentro destas minúsculas sementes estriadas, reside uma história tão potente, tão transformadora, que é honestamente difícil compreender a sua simplicidade moderna. Esta humilde planta, Phoenicum vulgar, foi outrora um motor da história, um catalisador para a exploração, uma razão para conflitos e um símbolo de imensa riqueza e poder. É, bem, uma profunda ironia histórica que o que outrora valia mais que ouro, agora repousa silenciosamente nas nossas prateleiras da cozinha. O seu passado épico, quase completamente esquecido pelo mundo que ajudou a moldar. A história do funcho é um exemplo perfeito de como os objetos mundanos da nossa vida diária são muitas vezes artefatos de uma história humana muito maior e mais dramática. Estamos rodeados por estas testemunhas silenciosas da história. Uma chávena de café, uma tablete de chocolate, uma pitada de pimenta, cada um carrega o peso de impérios, os ecos de rotas comerciais e as sombras da ambição humana. O funcho não é diferente. A sua jornada de uma erva mediterrânica a uma mercadoria global é uma narrativa que abrange medicina, culinária, economia e guerra. Compreender o funcho é compreender um pedaço do nosso passado coletivo, ver como o desejo por um sabor específico podia literalmente mover montanhas. Ou, mais precisamente, mover navios através de oceanos anteriormente intransponíveis, alterando para sempre o curso da civilização. Consideremos a própria planta do funcho, folhas verdes plumosas, um bulbo robusto e delicadas flores amarelas que produzem as cobiçadas sementes. No mundo antigo, os seus usos já estavam bem estabelecidos. Os romanos, por exemplo, mastigavam as sementes para refrescar o hálito e acreditavam que podia melhorar a visão e conceder coragem aos guerreiros. Isto não era meramente folclore. Era uma parte integrada da sua cultura e medicina. Este valor profundamente enraizado, transmitido através de gerações, criou uma procura persistente que só se intensificaria ao longo dos séculos. Tornou-se mais do que apenas uma planta. Era um repositório de tradição, saúde e um certo tipo de sofisticação mundana. Um pequeno luxo que falava de uma ligação a um passado clássico e poderoso que os europeus medievais ansiavam emular. Esta transição de uma erva comum para uma mercadoria preciosa é central para o seu impacto histórico. À medida que a Europa emergia da chamada Idade das Trevas, o seu apetite pelo exótico, pelos sabores do Oriente, tornou-se insaciável. As especiarias não eram apenas sobre sabor, eram sobre conservação, medicina e, o mais importante, estatuto. Servir um prato temperado com especiarias caras e importadas era uma declaração clara e inequívoca de riqueza e influência. O funcho, com o seu perfil doce e aromático, tornou-se uma destas posses valiosas. A sua história lembra-nos que a história não é apenas impulsionada por grandes líderes e grandes ideologias, mas também pelos desejos silenciosos e persistentes de pessoas comuns por um sabor de algo melhor, algo diferente, algo que as conecte a um mundo maior. Durante a Idade Média e o Renascimento, o valor de especiarias como o funcho disparou para alturas assombrosas. Para uma mente moderna, a ideia de um punhado de sementes ser tão valioso quanto um pedaço de terra ou um rebanho de gado parece, honestamente, um pouco absurda. No entanto, devemos colocar-nos no contexto da época. A Europa era um continente com uma dieta relativamente monótona, e os métodos de conservação de alimentos eram limitados e muitas vezes ineficazes. As especiarias eram a solução. Podiam mascarar o sabor de carne salgada ou ligeiramente estragada, transformando uma necessidade numa experiência palatável. O funcho
em particular, era valorizado pela sua versatilidade. Era usado em tudo, desde a conservação de peixe até ao tempero de enchidos e licores, tornando-se uma parte indispensável da despensa europeia, pelo menos para aqueles que o podiam pagar. A raridade do funcho foi o principal motor do seu imenso custo. Crescia bem no Mediterrâneo, mas as rotas comerciais estabelecidas para o norte da Europa eram longas, perigosas e controladas por uma série de intermediários. Dos campos onde era colhido, a especiaria passaria pelas mãos de mercadores venezianos e genoveses que detinham um monopólio virtual sobre o comércio com o Levante. Cada transação aumentava o preço final, garantindo que, quando um pequeno saco de sementes de funcho chegava a um mercado em Londres ou Paris, o seu custo era astronómico. Esta escassez transformou-a de um mero ingrediente culinário num poderoso símbolo de estatuto social. Ter funcho na sua cozinha era anunciar ao mundo que era rico, influente e sofisticado. Além dos seus usos culinários e de conservação, o funcho ocupava um lugar significativo na imaginação cultural e medicinal da Europa medieval. Era um ingrediente-chave na farmacopeia da época, acreditava-se que curava uma vasta gama de doenças, desde problemas digestivos a problemas oculares. Os mosteiros, centros de conhecimento e aprendizagem, cultivavam ervas como o funcho nos seus jardins de plantas medicinais, documentando meticulosamente as suas propriedades. Esta associação com a saúde e o bem-estar aumentou ainda mais o seu valor. Numa era assolada por doenças e com um conhecimento limitado da medicina, qualquer substância que se acreditasse ter poderes curativos era tida em alta estima. O funcho não era apenas alimento. Era uma forma de proteção, um escudo contra as incertezas da vida. Esta combinação de uso prático, raridade extrema e poder medicinal percebido criou uma tempestade perfeita de procura. A elite europeia desenvolveu um apetite voraz por funcho e outras especiarias. Um apetite que as redes comerciais existentes mal conseguiam satisfazer e apenas a um preço exorbitante. Este desejo intenso tornou-se uma poderosa força económica e política. Alimentou os tesouros das cidades-estado italianas, criou imensas fortunas para os mercadores e, o mais importante, plantou uma semente de ambição nas mentes de monarcas e exploradores de outras nações. Começaram a perguntar-se: e se pudéssemos contornar os intermediários? E se pudéssemos encontrar uma rota direta para a fonte destas especiarias preciosas? Esta questão mudaria o mundo para sempre. Os lucros imensos que os mercadores venezianos e genoveses estavam a obter não passaram despercebidos às potências emergentes da costa atlântica, particularmente Portugal e Espanha. Estas nações olhavam para leste com inveja, vendo o fluxo de riqueza do comércio de especiarias a enriquecer os seus rivais. Estavam geograficamente excluídas das rotas mediterrânicas e ansiavam por uma forma de reivindicar a sua própria parte deste lucrativo mercado. O desejo por especiarias, incluindo o doce e aromático funcho, tornou-se uma motivação primária para um dos períodos mais audaciosos da história humana, a Era dos Descobrimentos. Era uma busca não apenas por conhecimento ou glória, mas por acesso direto à fonte destes tesouros botânicos, uma forma de eliminar os intermediários e controlar o comércio eles próprios. Esta ambição impulsionou uma revolução na navegação e na construção naval. Visionários e exploradores, patrocinados por monarcas ávidos por novas fontes de receita, começaram a propor novas ideias audaciosas. Os portugueses, sob a orientação de figuras como o Infante de Henrique, avançaram sistematicamente pela costa de África, esperando encontrar uma rota marítima para a Índia. Os espanhóis, notoriamente, patrocinaram a viagem de Cristóvão Colombo para o oeste, uma aposta baseada na ideia radical de que se podia chegar ao Oriente navegando para o oeste. Estas expedições eram empreendimentos incrivelmente arriscados e dispendiosos, mas a recompensa potencial era considerada digna do perigo. A promessa de carregamentos de pimenta, cravinho, canela e, sim, funcho
foi suficiente para convencer as coroas a financiar estas viagens, aparentemente impossíveis para o desconhecido. O sucesso destas viagens teve um impacto cataclísmico no mundo conhecido. Quando Vasco da Gama finalmente contornou o Cabo da Boa Esperança e chegou à Índia em 1498, ele efetivamente quebrou o monopólio veneziano sobre o comércio de especiarias da noite para o dia. De repente, um novo caminho estava aberto. Uma rota marítima direta, que era mais barata e podia lidar com maiores volumes de carga. Isto redesenhou o mapa económico da Europa, deslocando o centro de poder do Mediterrâneo para o Atlântico. O mundo, tal como os europeus o entendiam, literalmente mudou de forma. Novos continentes foram descobertos, novos oceanos foram cartografados e rotas comerciais globais foram estabelecidas. Tudo impulsionado pelo poderoso fascínio das especiarias que outrora tinham sido um luxo distante, quase mítico. O funcho fez parte desta grande convulsão comercial. Embora pudesse ser cultivado em partes da Europa, as variedades de maior qualidade e as maiores quantidades ainda estavam ligadas às antigas redes comerciais. As novas rotas marítimas significavam que todas as especiarias, incluindo o funcho, podiam ser importadas mais diretamente e em maior abundância, tornando-as eventualmente mais acessíveis a uma população mais vasta. A busca por estes sabores não levou apenas a novos mapas. Levou a novas interações entre culturas, novas compreensões da geografia e o próprio início de uma economia verdadeiramente globalizada. O mundo encolheu, tudo por causa de um desejo insaciável pelos sabores e cheiros de terras distantes. Um desejo no qual a humilde semente de funcho desempenhou o seu pequeno, mas significativo papel. Assim, a descoberta de novas rotas marítimas para as fontes de especiarias inaugurou uma era de comércio pacífico e cooperação global. Em vez disso, na verdade, acendeu um período de competição feroz e muitas vezes brutal entre as potências europeias. Os riscos eram incrivelmente altos. O controlo sobre o comércio de especiarias significava imensa riqueza e, domínio geopolítico. Portugal, como pioneiro da rota africana, foi o primeiro a estabelecer um império comercial no Oceano Índico, apoderando-se de portos-chave e tentando criar o seu próprio monopólio. Não se contentavam em simplesmente comercializar. Procuravam dominar, usando o seu poder naval superior, para controlar as rotas marítimas e ditar os preços. O doce cheiro de especiarias como o funcho estava agora misturado com o cheiro acre da pólvora. Este domínio português foi em breve desafiado por outras nações ambiciosas, mais notavelmente os holandeses, os ingleses e os franceses. O século XVII, em particular, viu a ascensão de poderosas corporações comerciais como a Companhia Holandesa das Índias Orientais e a Companhia Britânica das Índias Orientais. Estas não eram meramente empresas comerciais, eram entidades quase governamentais com o poder de levantar exércitos, travar guerras e estabelecer colónias. Os conflitos que eclodiram entre elas foram efetivamente as primeiras guerras mundiais, travadas em todo o globo, do Caribe às ilhas das especiarias da Indonésia. A batalha pelo controlo de um porto que comercializava cravinho ou de um território que produzia pimenta era uma questão de prioridade nacional. Estes conflitos alimentados por especiarias tiveram consequências devastadoras para as populações locais nas regiões produtoras. As potências europeias impuseram a sua vontade através da violência e da exploração, forçando os governantes locais a acordos comerciais injustos e estabelecendo postos coloniais para garantir os seus interesses. A busca por funcho e pelos seus homólogos mais exóticos levou diretamente à subjugação de sociedades inteiras. O desejo por um item de luxo numa sala de jantar europeia resultou na perda de soberania e na imposição de domínio estrangeiro em terras distantes. Este é o lado sombrio e muitas vezes esquecido do comércio de especiarias, o custo humano do apetite insaciável da Europa.
a história da colonização está intrinsecamente ligada à história destes cobiçados temperos. Embora o funcho em si não tenha sido a causa principal dos conflitos mais violentos, estes eram frequentemente reservados para especiarias mais raras, como a noz moscada e o cravinho, encontrados apenas nas Molucas. Era uma parte integrante do cabaz de bens que justificava estas aventuras coloniais. Todo o sistema de comércio, os portos fortificados e os navios mercantes armados foram todos construídos para transportar todo este espectro de especiarias. Os lucros da venda de funcho em Amsterdão contribuíram para os fundos usados para construir mais navios e contratar mais soldados para lutar contra os espanhóis ou os ingleses. Desta forma, cada especiaria era cúmplice. A aparentemente inocente semente de funcho fazia parte de uma máquina comercial global que era lubrificada por conflito, exploração e guerra. À medida que os séculos passavam, o mundo que o funcho tinha ajudado a criar começou a mudar. Os monopólios foram quebrados, não apenas pela guerra, mas pela botânica. As potências europeias começaram a transplantar culturas valiosas para colônias que controlavam em todo o mundo. Os franceses cultivavam cravinho nas Maurícias. Os britânicos plantavam noz moscada nas Caraíbas e plantas como o funcho, que já eram adaptáveis, começaram a ser cultivadas em novas regiões. Este aumento da oferta, combinado com o surgimento de novos gostos e mercadorias como o açúcar, o chá e o café, diminuiu gradualmente o valor extraordinário que as especiarias outrora detinham. O funcho transitou de um luxo raro para uma erva comum e quotidiana, o seu passado dramático desvanecendo-se lentamente da memória coletiva. Hoje, vivemos no mundo que o comércio de especiarias construiu, mas estamos em grande parte inconscientes das suas origens. A economia globalizada, a interconexão dos continentes, a própria presença de diversas culturas em cidades por todo o mundo, tudo tem raízes nessa busca frenética por novas rotas comerciais. As fronteiras políticas de muitas nações, os mapas linguísticos e as disparidades económicas que persistem até hoje, podem muitas vezes ser rastreados até aos impérios coloniais estabelecidos para controlar o fluxo de bens, como o funcho. A história está escondida à vista de todos, incorporada na estrutura do nosso mundo moderno. A humilde semente de funcho, agora prontamente disponível em qualquer supermercado por uma bagatela, é uma relíquia de uma era em que era poderosa o suficiente para mudar o mundo. O esquecimento desta história é um fenómeno fascinante em si mesmo. A história, tal como é frequentemente contada, foca-se em grandes batalhas, figuras políticas e grandes ideologias. A influência silenciosa e persistente de uma planta é uma narrativa mais subtil, que é facilmente negligenciada. Lembramos os nomes dos exploradores, como Vasco da Gama e Colombo, mas esquecemos os desejos específicos que os impulsionaram através dos oceanos. Desconectamos o objeto da sua história. O funcho é agora apenas um sabor, um cheiro, um ingrediente menor. Foi despojado do seu contexto histórico, o seu poder neutralizado pela sua própria ubiquidade. O seu sucesso em tornar-se uma cultura global levou à sua despromoção de tesouro a uma simples mercadoria. No entanto, é precisamente por isso que a sua história é tão importante de recordar. Ensina-nos que a história nem sempre é barulhenta e dramática. Por vezes, as mudanças mais significativas são impulsionadas pelos desejos humanos mais mundanos, por um sabor diferente, um aroma agradável, uma sensação de conforto ou estatuto. A história do funcho é um poderoso lembrete de que pequenas coisas podem ter consequências enormes. Convida-nos a olhar mais de perto para o mundo que nos rodeia, para os objetos quotidianos que damos por garantidos, e a questionar as histórias ocultas que eles contêm. Dentro de uma minúscula semente de funcho reside uma epopeia esquecida de impérios, exploração e a duradoura busca humana por algo mais.